o nosso lugar no céu, o nosso descanso ao lado de Deus, vai depender do nosso trabalho aqui. Amém, irmãos? Amém. Veja que o servo mau, quer dizer, ele sabia que, ele disse que eu sei que tu és, como assim, és rigoroso, tu cefa aonde tu não plantaste. Quer dizer, até quis acusar o seu senhor. Ele só cefa no terreno que ele jogou a semente. Agora, se ele colocou a semente nas minhas mãos e eu não jogo a semente, aleluia, não é verdade? Então ele vem para colher. Ele vem para colher. E o campo é o mundo. Amém? O campo é o mundo. Os semeadores somos nós. E um dia ele vai chamar todos os semeadores à prestação que nós estamos semeando, porque a semente boa é o Evangelho de Cristo, mas também existe uma semente má por aí, um evangelho falsificado. Por isso que a minha salvação, o meu descanso eterno, depende da minha fidelidade com Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Depende da minha fidelidade com Deus. Não está no Apocalipse? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida, ser fiel. Então, veja o que Paulo escreveu aos Coríntios. Veja aí as irmãs e os irmãos, Coríntios capítulo, a expressão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Não, o nosso Deus, ele é justo. Amém. O nosso Deus, ele não é injusto. Ele não vai julgar uma causa para errar. Ele não julga para errar, porque o nosso Deus é onisciente. Ele conhece os nossos corações. Aleluia. Então, que o nosso Deus, ele permaneça nos ajudando, nos fortalecendo. Então, como eu já falei, a nossa salvação depende da nossa fidelidade. Depende da nossa fidelidade. Não é ter conhecimento bíblico, não é ter conhecimento na Bíblia, não é também louvar a Deus sem ser fiel a Ele. A Bíblia diz que tem uma parte na Bíblia que diz assim: esse povo me louvam de lábios, mas o coração está o quê? Distante de mim. Então, ter conhecimento da palavra é importante, mas não obedecer ainda é mais castigo. Você conhecer a verdade e pisar por cima da verdade. Sim ou não? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que já tem conhecimento e não quer obedecer, o castigo ainda é mais, porque conhece, mas não obedece. Quando Jesus, eu estou falando sobre talento, sobre fidelidade. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, Jesus foi tentado. Quando o inimigo tentou Jesus, ele citou a Bíblia. Amém? Ele citou a Bíblia. O inimigo tem conhecimento bíblico. Ele citou o Salmo 91. Você veja que ele conhece, ele crê em Deus,
que estremece. Quando Jesus entrou na cidade dos Gadarenos, você veja que aquele homem endemoniado foi ter com Jesus, cai de joelho, e o inimigo falou na boca do endemoniado, ali daquele homem. Ele falou na boca do homem e disse: tu já vem nos atormentar antes de tempo. Veja que ele conhece, está na Bíblia, o juízo final, o tempo que ele vai ser julgado. Então, o inimigo crê, ele conhece, mas não obedece. Então, o importante é obedecer, desenvolver o talento, ser fiel, porque a fidelidade é o que Deus espera de toda a raça humana. Sim ou não? Fidelidade é o que Ele quer. Então, veja que nós estamos aqui trabalhando, lutando, desenvolvendo talentos, porque um dia nós vamos prestar conta com Deus. Aleluia! Veja que aqui, quando Paulo fala que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, e a igreja conhece muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, vê a expressão aqui de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, olha a expressão, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no firme, constante, desenvolvendo talento.